Fala galera, dando continuidade à nossa série, a próxima feature que eu quero implementar é essa aqui, ó, que a gente vai ter poder criar várias listas, assim como o Google Keep deixa a gente criar várias listas. E para a gente fazer isso, você precisa entender pelo menos o mínimo sobre banco de dados. E é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Existem vários tipos de banco de dados, cada um com as suas vantagens e desvantagens, mas eu acredito que o banco de dados mais utilizado seja o banco de dados relacional, que é o banco de dados que a gente está utilizando até esse momento na nossa aplicação, só que é um banco de dados que por enquanto está muito simples. O único dado que nós estamos salvando são os das tarefas. A gente cria uma tarefa, essa tarefa tem uma descrição e uma propriedade finalizada para a gente saber se ela já foi finalizada ou não. Só que para a gente criar essa feature aqui de várias listas, para ser possível isso, a gente vai ter que mexer com o banco de dados, porque é uma informação nova que a gente não está salvando no momento. Então a gente vai ter que alterar a estrutura do nosso banco. E para você realmente entender o que a gente precisa fazer para salvar essa nova informação, eu vou te explicar como é que funcionam os bancos de dados relacionais. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que um banco de dados relacional ele vai salvar os dados em tabelas. E você pode imaginar uma tabela como se fosse mesmo uma planilha do Excel, né? A gente tem aqui colunas, beleza? A gente define essas colunas para nossa tabela e aí a gente vai inserindo registros, né, linhas nessa tabela de acordo com essas colunas. Beleza? Então todo dado que a gente for salvar em um banco de dados relacional, ele vai parar em alguma tabela. No caso do nosso app até o momento, a gente só tem uma tabela, que é essa tabela de tarefas, né? Que é onde está salvo esses dados aqui, ó, que a gente está apresentando na tela. A gente já viu um pouco dessa tabela tarefas em alguns vídeos passados, né? Agora a gente vai só aprofundar mais um pouco para a gente ver mais alguns detalhes desses bancos relacionais. Um outro detalhe importante que a gente acabou usando ao longo dos outros vídeos, mas que eu acho que eu não parei para explicar, é a questão da chave primária. Toda tabela aqui, não necessariamente, mas geralmente toda tabela vai ter uma coluna que vai ser a chave primária dessa tabela. O que significa ser a chave primária? Significa que é uma coluna cujo o valor dela nunca vai repetir e ele vai servir para a gente identificar um registro unicamente dentro de uma tabela. No nosso caso, né, o padrão do Rails é criar essa coluna ID. Então essa coluna ID aqui vai ser a chave primária dessa tabela de tarefas. Se a gente quiser identificar um registro unicamente dentro dessa tabela, a gente vai usar esse ID, o valor dessa coluna ID, beleza? Aí a gente consegue achar uma tarefa específica. Se você não se lembra, a gente utilizou esse ID para poder fazer a atualização de uma tarefa. Se você olhar aqui no código do nosso front-end, aqui na nossa pasta de components, no nosso componente de lista, né, que é onde a gente... Não, nesse não, é no pages, aqui, ó. Nesse daqui, ó, quando a gente vai montar a lista, quando a tarefa mudar, a gente chama essa função atualizar a tarefa. Essa função aqui, ó, se você olhar, ela tá pegando o ID da nossa tarefa e enviando, né, para montar aqui a rota para a gente poder atualizar uma tarefa específica. Então, esse ID aqui serve para a gente identificar um objeto, no nosso caso um objeto da entidade tarefa, unicamente no nosso banco de dados. Beleza? No nível mais técnico, né, essa é a essência de um banco de dados relacional. A gente tem tabelas e essas tabelas são compostas por colunas e a gente vai preenchendo essa tabela, né, inserindo linhas nessa tabela para armazenar os dados que a gente precisa. Só que em um contexto real a gente vai ter várias tabelas e essas tabelas também podem se relacionar. E para a gente identificar quais são as tabelas que a gente vai precisar criar no nosso banco de dados para salvar os dados para a nossa aplicação, a gente passa por um processo de modelagem, que no caso dos bancos de dados relacionais, esse modelo é o modelo de entidade relacionamento. Esse modelo ele tem algumas regras que a gente segue para a gente pegar um contexto, identificar as entidades e os relacionamentos entre essas entidades e transformar isso em tabelas para o banco de dados relacional. É basicamente isso, e a gente vai ver isso em detalhes agora. Como o próprio nome diz, no modelo entidade relacionamento, a gente vai identificar as entidades participantes do contexto que a gente está analisando e também os relacionamentos entre essas entidades, sempre sob o ponto de vista do que precisa ser salvo no banco de dados, porque a gente está fazendo uma modelagem para um banco de dados. E nesse modelo a gente vai passar por 3 níveis de abstração. O primeiro é o modelo conceitual, que vai te dar só um panorama geral do seu contexto, né, quais são as entidades e quais são esses relacionamentos que tem entre essas entidades. No modelo lógico, a gente abaixa mais um pouco o nível e aí a gente vai estar falando de tabelas, né, porque é assim que os bancos de dados relacionais representam, né, os dados que eles estão armazenando. Todos os dados vão estar armazenados em tabelas, então a gente pega o nosso modelo conceitual, que tem todas as entidades e todos os relacionamentos, e transforma isso em tabelas, beleza? Esse aí é um nível abaixo aqui
que é o modelo lógico. E com o modelo lógico, a gente cria o modelo físico, que vai ser algum script que vai criar de fato essa estrutura em algum sistema gerenciador de banco de dados relacional. Parece complexo, mas não é. Pode ficar tranquilo, só vai acompanhando aqui que você vai entender. Vamos começar pelo modelo conceitual, então. Eu gosto de explicar esse modelo aqui com um pequeno exemplo do Facebook, onde a gente tem usuários e esses usuários, né, eles podem fazer posts e outros usuários podem curtir e comentar esses posts. Então, pegando esse mini contexto do Facebook de exemplo, a gente tem a entidade usuário e a entidade post. Logo de cara já dá pra gente perceber isso. A entidade usuário, né, são as pessoas que vão utilizar o sistema. Já a entidade post, né, são as coisas que esses usuários compartilham e criam lá na rede. Esse conceito de entidade ele é meio abstrato, mas eu acho que dá para entender, né, que pode ser qualquer coisa aí do seu contexto, algo que seja relevante para o seu contexto. E aí, como a gente viu, um usuário ele pode criar um post. E essa ação de criar um post é um relacionamento entre duas entidades. A entidade usuário cria um objeto da entidade post. Outros usuários também podem curtir um post. E essa ação, né, de curtir um post também é um relacionamento entre essas duas entidades. E da mesma forma, o comentário também é um relacionamento entre entidades. Um objeto da entidade usuário pode comentar em um objeto do tipo post. Beleza? Então, quando a gente fala de modelo entidade relacionamento, a gente está falando disso aqui. Identificar as entidades participantes do contexto e os relacionamentos entre essas entidades. E lembrando que é sempre sob a ótica dos dados que a gente precisa armazenar. Todos esses relacionamentos e essas entidades geram dados que a gente precisa salvar no nosso banco. Por exemplo, o usuário ele tem um nome, tem um endereço, tem sobrenome, tem e-mail, tem senha, tem tudo isso. E a gente precisa salvar isso, né, porque ele vai precisar usar esses dados depois. A entidade post também gera dados que a gente precisa salvar. Ela tem aqui ó, o conteúdo que foi publicado, tem a data de publicação, quem publicou esse post e etc. E os relacionamentos entre essas entidades também geram dados que a gente precisa salvar. Ó. Por exemplo, eu preciso salvar qual usuário curtiu qual post, né? Porque esse dado ele é utilizado depois pelo Facebook para mostrar lá no post quem foi que curtiu o post e tudo mais. E o relacionamento de comentar em um post também gera um dado, né? Eu tenho que saber qual usuário comentou em qual post e eu preciso saber o que ele comentou. Então tudo isso são dados que a gente precisa salvar. Beleza? Então essa primeira etapa do modelo entidade de relacionamento, né, que é o modelo conceitual, é só para a gente ter uma noção geral de quem são as entidades que participam do nosso contexto, quais são os relacionamentos entre essas entidades. Então nesse exemplo que eu dei aqui, a gente tem duas entidades, a entidade usuário e a entidade post. Para cada entidade você também vai identificar os atributos que essa entidade possui. Por exemplo, o usuário ele vai ter um nome e um e-mail e o post vai ter o conteúdo, né, que foi publicado. Eu sei que são várias outras propriedades que a gente pode salvar, né, de um usuário e de um post, mas eu coloquei essas aqui só para poder simplificar. Se você estiver modelando aí algum contexto de um trabalho que você está fazendo, você vai ter que identificar todas as propriedades, todos os atributos dessas entidades que precisam ser salvos. Beleza? Já temos então as entidades do nosso contexto e aí a gente identifica também os relacionamentos. No nosso caso aqui de exemplo, a gente tem 3 relacionamentos. O usuário ele pode criar um post, um usuário pode curtir um post e o usuário pode comentar em um post, beleza? Então esses são os relacionamentos. E um jeito mais simples da gente representar isso daqui é em um diagrama. A gente representa aqui as entidades com um retângulo, né, com o nome aqui da entidade e os atributos dessa entidade dentro desse retângulo. E aí a gente vai representar os relacionamentos com setas, né, ligando essas duas entidades. Então aqui a gente tem um relacionamento cria post, né, um usuário cria post. A direção da seta aqui vai indicar a direção também do relacionamento, né? Como que você deve ler esse relacionamento. É um usuário que cria um post e não um post que cria um usuário, beleza? Então é importante aqui ó, você dar a direção. Nós também temos aqui o relacionamento curte post e o relacionamento comenta em post, beleza? Todos partiram de usuário para entidade post. E aí, depois que você identifica as entidades e os relacionamentos, você tem que identificar mais uma coisa sobre esses relacionamentos, que é muito importante para a nossa modelagem, que é a cardinalidade da relação. Mas o que é cardinalidade? É simplesmente a quantificação desse relacionamento, ou seja, quantos objetos de um lado da relação podem se relacionar com outros objetos, né, do outro lado da relação. Ou de uma forma mais simples, eu tenho que dizer, ó, por exemplo, aqui, quantos posts um usuário pode criar e um post ele pode ser criado por quantos usuários. Eu tenho que responder essas perguntas. Beleza? Vamos fazer aqui um por um, que eu acho que vai ficar mais claro. Então vamos começar aqui pelo relacionamento de criar um post. E aqui a gente vai seguir o sentido, né, a direção aqui do nosso relacionamento. Um usuário ele pode criar quantos posts lá no Facebook?
Vários, certo? Um usuário ele pode criar quantos posts ele quiser. Então a gente representa essa quantificação desse lado da relação com um N aqui, beleza? Então um usuário ele pode criar N posts. Só que além de fazer a quantificação desse sentido, né, da natural da nossa relação, do relacionamento, a gente também tem que fazer a volta. Então a gente faz a ida, um usuário pode criar quantos posts? N, e aí a gente faz a volta. E um post ele pode ser criado por quantos usuários? Somente um, né? Não tem como você chamar seu amigo lá e falar, vamos criar aqui um post em conjunto. Lá no Facebook não tem como, só tem um autor por post. Então, um post ele só pode ser criado por um usuário, beleza? Aí a gente coloca um aqui desse lado da relação para a gente identificar esse relacionamento de todos os lados, tanto da ida quanto da volta. Beleza? Faz sentido? Um usuário pode criar vários posts e um único post só pode ser criado por um único usuário. E aí a gente fala, né, que esse relacionamento de criar um post é um relacionamento um para N, ou um para muitos, ou em inglês one to many. Próximo relacionamento é o de curtir um post. E a gente vai seguir o mesmo processo. Um usuário ele pode curtir quantos posts no Facebook? Vários, certo? Não tem um limite de posts que você pode curtir. Então a gente coloca aqui um N desse lado da relação, nesse sentido. Aí agora a gente faz a volta. E um post ele pode ser curtido por quantos usuários? N também, certo? Vários usuários. Um usuário pode curtir vários posts e um único post pode ser curtido por vários usuários. Então, esse relacionamento aqui é um relacionamento N para N ou muitos para muitos. Próximo relacionamento, mesma coisa. Um usuário ele pode comentar em quantos posts? Vários. Então a gente coloca um N aqui. E um único post ele pode ter comentários de quantos usuários? N também. Então aqui a gente também coloca um N e esse também é um relacionamento N para N ou muitos para muitos. E esse daqui é o nosso modelo conceitual, só que representado em um diagrama. A gente tem as entidades do nosso contexto, os relacionamentos entre essas entidades e a cardinalidade desses relacionamentos. E a gente precisa de tudo isso para a gente ir para o modelo lógico, que é onde a gente vai transformar isso daqui em tabelas que vão ser salvas no banco de dados. E a gente precisava dessa cardinalidade dos relacionamentos, porque dependendo do tipo da cardinalidade, né, se é 1 para N, se é N para N, se é 1 para 1, vai mudar o jeito que a gente vai salvar isso em tabelas lá no nosso banco, beleza? Por isso que a gente precisa desses dados aqui para ir para o modelo lógico. E antes da gente ir para o modelo lógico, deixa eu te explicar uma coisa. Esse diagrama que eu fiz aqui, ele não está seguindo, né, a notação oficial para descrever esse diagrama do modelo entidade relacionamento. A notação oficial para esse diagrama seria essa daqui, que é chamada de diagrama entidade relacionamento. Beleza? Se você ver isso daqui, você já sabe o que é. Eu não gosto muito dessa notação aqui, porque eu acho ela muito verbosa e mais difícil de desenhar, né? Você tem que colocar aqui, ó, a entidade é um retângulo, os atributos dessa entidade são elipses ligadas a esse retângulo, os relacionamentos são losangos. Aí eu acho mais difícil de desenhar, eu prefiro desenhar daquele jeito, eu acho mais fácil de identificar as entidades, relacionamentos e a cardinalidade. Beleza? Mas essa daqui é a anotação oficial, só estou explicando para você saber por que eu não estou usando. Continuando o nosso processo de modelagem aqui, a gente fez um modelo conceitual, agora a gente vai para o nosso modelo lógico. O nosso trabalho aqui no modelo lógico é pegar todas essas informações do modelo conceitual e transformar em tabelas, de forma que a gente salve as informações das entidades e também dos relacionamentos. E o primeiro passo para fazer isso é as entidades que a gente identificou lá no nosso modelo conceitual vão virar tabelas do nosso modelo lógico. Então, aqui a gente tem duas entidades, a entidade usuário e a entidade post. Então, no nosso banco de dados, a gente vai ter duas tabelas pelo menos, a tabela de usuário e a tabela de posts. E aí, aqui você vai dar um nome para sua tabela, tá? Toda tabela precisa de um nome. Um padrão interessante é pegar o nome da entidade e colocar no plural, que é o padrão que o Rails segue, por isso que a gente acabou seguindo isso aqui também. E aí, os atributos que você identificou para aquela entidade vão virar colunas dessa tabela. E adicionalmente, a gente cria, né, uma nova coluna em cada tabela, que é a coluna de chave primária, que no nosso caso a gente está chamando de ID. Também é um padrão bastante utilizado aí. Essa coluna ID vai ser só um número arbitrário que vai servir para a gente identificar unicamente cada registro dentro dessas tabelas. Beleza? Então, até esse primeiro momento, a gente só pegou as entidades e transformou em tabelas. E pegamos os atributos das nossas entidades e colocamos como colunas dessas tabelas. E adicionamos uma coluna de ID em cada tabela para a gente poder identificar unicamente cada registro, beleza?
beleza? Só isso até esse momento. Um outro passo que é necessário é você identificar quais são os tipos de dados que você vai precisar utilizar para cada coluna da sua tabela, beleza? Porque os bancos de dados, eles precisam ter os tipos de dados definidos para ele poder armazenar da melhor forma possível esses dados. Cada banco de dados tem os seus próprios tipos de dados específicos, mas tem alguns que são comuns, por exemplo, integer para representar números inteiros, o varchar para representar strings, né, textos, tem tipo de date para representar datas, né, ou então horas, time, timestamp, float, decimal, tem vários tipos de dados. Aí você vai ter que olhar na documentação do banco de dados que você estiver utilizando para você ver qual tipo de dado mais adequado. Beleza? Mas por enquanto a gente não vai se preocupar com o tipo de dado agora e eu vou até omitir essa informação dos próximos diagramas. Mas saiba que quando você for criar, né, essa estrutura lá num banco de dados mesmo, num servidor, você vai precisar saber qual tipo de dado utilizar para cada coluna. Dando continuidade no nosso modelo lógico, o próximo passo é a gente mapear os relacionamentos. A gente já identificou as entidades, elas viraram tabelas, agora a gente vai ver o que a gente vai fazer para armazenar os relacionamentos. E para armazenar um relacionamento vai depender da cardinalidade dele. Então a gente tem algumas regrinhas de acordo com a cardinalidade do relacionamento. Para relacionamentos 1 para N, como é o caso do relacionamento aqui de criar um post, a gente vai pegar a chave primária do lado 1, ou seja, aqui no nosso caso o lado usuário, e vai colocar no lado N, beleza? Então, para a gente armazenar esse relacionamento de criar um post no nosso banco de dados relacional, a gente vai ter que criar aqui, ó, uma nova coluna dentro dessa tabela de posts e essa coluna aqui vai apontar para a chave primária da nossa tabela de usuários, beleza? Essa coluna aqui a gente chama de chave estrangeira. Essa daqui, né, era a chave primária, porque ela identificava um registro unicamente nessa tabela. E essa daqui, como ela faz referência para uma chave primária de outra tabela, a gente chama de chave estrangeira, ou foreign key, que muitas vezes é abreviado também para FK. Beleza? Uma chave estrangeira é uma coluna em alguma tabela que aponta para uma chave primária de outra tabela, beleza? Isso serve para a gente fazer relacionamentos entre tabelas, ok? Então a regrinha é essa: a chave do lado 1 vai para o lado N, beleza? Sempre isso, o lado 1 vai para o lado N. Mas o que essa regrinha tá querendo nos dizer é o seguinte, ó, para você armazenar esse relacionamento, né, essa informação desse relacionamento de criar um post, você tem que pegar a chave do lado 1, no caso do usuário, e colocar na tabela de posts, porque aí para cada post você vai saber quem é o autor desse post, beleza? É uma regrinha lógica. Só para deixar mais visual, é como se a gente tivesse essas duas tabelas aqui, ó, numa planilha de Excel. A tabela de usuários, e aqui a gente tem, ó, 5 usuários cadastrados, e a gente tem aqui a tabela de posts com 3 posts cadastrados. Para eu saber qual usuário criou esse post, é só eu olhar aqui, ó, nessa coluna, usuário ID, que é uma chave estrangeira para a tabela de usuários. Então aqui, ó, esse post de ID número 2, quem criou ele foi o usuário de ID número 3. Então é só eu olhar lá na tabela de usuários, quem é o usuário de ID 3, é esse aqui, ó, o Lucas. Então foi o Lucas que criou esse post 2, beleza? É isso que tá dizendo, né, aquela regrinha, pegar a chave do lado 1 e colocar na tabela do lado N. Beleza, já armazenamos, né, o nosso relacionamento 1 para N, seguindo a regrinha, pegando a chave do lado 1, colocando como uma coluna aqui, uma chave estrangeira no lado N. Agora vamos para o nosso relacionamento N para N, o nosso relacionamento de curtir um post. Quando você tem um relacionamento N para N, muitos para muitos, não tem como você pegar a chave de um e colocar do lado do outro, para você saber, né, quem curtiu, nesse caso, né, qual usuário curtiu qual post. Então, sempre que você tiver um relacionamento N para N, você vai ter que criar uma nova tabela para poder armazenar as chaves dos dois lados da relação, porque é a única forma, nesse modelo relacional, de você armazenar essa informação, qual usuário curtiu qual post. Então, para a gente armazenar esse nosso relacionamento de curtir um post, a gente vai ter que criar uma nova tabela, que eu chamei aqui, ó, de curtidas, porque faz sentido, né? Ela vai armazenar os dados das curtidas. E aí, essa tabela é o que a gente chama de tabela associativa. A gente precisou criar essa nova tabela no nosso modelo para poder armazenar os dados desse relacionamento N para N. E aí, a regra é a seguinte: essa nova tabela, ela vai receber as chaves dos dois lados da relação. Então aqui, ó, a tabela de curtidas, ela vai ter o ID do usuário, que é uma chave estrangeira para a tabela de usuário, beleza? Ele vai fazer referência para esse ID da tabela de usuários. E a gente também tem uma chave estrangeira aqui, ó, Post ID, para a tabela de
post. E assim a gente consegue saber qual usuário curtiu qual post. Só para você ver, ó, se por exemplo o usuário aqui, ó, 5 curtir o post 1, a gente só vai vir aqui, ó, na tabela de curtidas e colocar o usuário de ID 5 curtiu o post de ID 1, beleza? E aqui a gente pode colocar também uma coluna, né, de identificadora para essas curtidas. Cada curtida vai ter um identificador único, né, para a gente identificar ela dentro dessa tabela. É possível também. Mas o que eu quero que você entenda é que com essa tabela, na verdade só com essa tabela, que dá para a gente saber qual usuário curtiu qual post, beleza? Porque a gente tem duas chaves estrangeiras aqui. E agora só tá faltando o nosso relacionamento de comenta em um post, que também é um relacionamento N para N. Então a gente vai seguir a mesma regra que a gente seguiu para curtida, beleza? Então aqui a gente vai precisar criar uma nova tabela que vai receber a chave dos dois lados da relação, beleza? Então aqui eu criei a tabela de comentários. Eu só dei uma girada aqui no diagrama para ficar melhor representado aqui na tela. Mas aqui são as mesmas tabelas. Aqui a gente tem a tabela de usuário, tá? A tabela de post, o usuário cria N posts, tem a tabela de curtidas, que nasceu dessa associação N para N, né? Uma tabela associativa. E aqui a gente tem a tabela de comentários. E ela também recebeu o ID do usuário, ó, tá vindo daqui, uma chave estrangeira para a tabela de usuários. E aqui também há o ID do post. Aí a gente vai saber qual usuário comentou em qual post. E adicionalmente para essa tabela de comentários a gente precisa salvar o que esse usuário comentou. Então a gente adiciona mais uma coluna nessa tabela para armazenar o texto do comentário, que eu chamei aqui de conteúdo. Beleza? E aí a gente também cria um ID para a gente identificar cada comentário unicamente dentro dessa tabela. Beleza? Esse aqui é o nosso modelo lógico. A gente já tem todas as tabelas que a gente precisa criar para armazenar todas as entidades e relacionamentos daquele contexto do Facebook que a gente tinha analisado no começo. Com esse modelo aqui a gente já tem todas as informações que a gente precisa para criar essa estrutura em um sistema gerenciador de banco de dados. E criar essa estrutura para algum SGBD seria o próximo passo, que é o nosso modelo físico. A gente pegaria esse modelo lógico que tem todas as informações que a gente precisa, né, tabelas, colunas, que já está armazenando todas as entidades e os relacionamentos, e a gente escreveria um script em SQL, que é a linguagem utilizada pelos bancos de dados, pelos sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais, e criaria esse script para criar essa estrutura que a gente montou no nosso modelo lógico. Beleza? Então esse script SQL seria o nosso modelo físico, que seria de fato um script que criaria a estrutura que a gente modelou. Mas eu não vou escrever esse script SQL aqui, foi só para te explicar mesmo qual seria o próximo passo. Como a gente está utilizando o Rails e a maioria dos frameworks também já vem com essa funcionalidade de migrations, né, que eu até já falei sobre em alguns vídeos atrás, a gente não vai escrever um SQL puro, direto. A gente vai escrever uma migration que vai aplicar essa estrutura no nosso projeto, no nosso banco de dados do nosso projeto. Beleza? E como esse exemplo do Facebook foi só um exemplo para te explicar qual é o processo de modelagem, eu não vou escrever o script nem as migrations para esse contexto. A gente vai voltar agora para o que a gente queria fazer antes, né? Que era implementar aquela feature de várias listas no nosso app. E agora que você já entende o processo de modelagem relacional, dá para a gente modelar para o nosso contexto. Para o nosso caso, a gente já tem a entidade tarefa, que tem a propriedade de descrição e finalizada, e agora a gente quer acrescentar uma nova entidade no nosso modelo, que é essa entidade lista, né? E essa entidade lista, ela só tem um atributo por enquanto, que é o título da lista. Se você olhar aqui no Google Keep, né, as listas, ó, a gente pode dar um título aqui, ó. E aí ele coloca o título aqui, beleza? Então isso aqui é um dado que a gente tem que armazenar, então a gente inclui no nosso modelo. E no caso, ele não pertence à tarefa, né? O título é da lista. E aí, qual que é o relacionamento entre essas entidades? Uma lista, ela tem várias tarefas, né? Então a gente já tem um relacionamento, vamos identificar a cardinalidade. Uma lista tem N tarefas, né? Eu posso criar quantas tarefas eu quiser ali dentro da lista. E uma tarefa específica só pode pertencer a uma lista. Então a gente tem aqui um relacionamento 1 para N. Beleza? Só seguindo aqui as regrinhas que a gente acabou de ver. Então, teoricamente, esse aqui seria o nosso modelo conceitual. Agora vamos fazer o modelo lógico, que é transformar isso daqui em tabelas. Como agora a gente está falando de tabelas, a gente vai precisar de um identificador para identificar um registro único dentro dessa tabela. Por isso que eu coloquei aqui as colunas ID, uma na tabela de lista e uma aqui também na tabela de tarefa. E seguindo as regras que a gente viu aqui, como isso aqui é um relacionamento 1 para N, a chave do lado 1, no caso aqui da lista, vai ir para o lado N. Então aqui, ó, na nossa tabela de tarefa, para a gente poder armazenar
esse relacionamento, né, uma lista tem tarefa, ou de qual lista essa tarefa pertence, eu preciso criar uma nova coluna na tabela de tarefas que vai armazenar a chave, né, vai ser uma chave estrangeira que aponta para a chave primária dessa tabela de lista, beleza? Então é isso daqui que a gente precisa fazer a nível do banco de dados para poder acrescentar essa nova feature no nosso app. Beleza? Então o que nós precisamos fazer é criar essa nova tabela de lista, né? Porque por enquanto o nosso app só tem essa tabela de tarefas. Então a gente vai criar essa nova tabela com essas propriedades aqui, com essas colunas. E também vamos acrescentar uma nova coluna na tabela de tarefas, que vai ser uma chave estrangeira para a tabela de lista, beleza? Beleza? Então vamos fazer isso aqui lá no nosso projeto do back-end. Toda vez que você tiver que alterar a estrutura do banco de dados, seja criando uma tabela ou adicionando uma nova coluna, apagando, qualquer coisa que mexa na estrutura do nosso banco, você vai criar uma migration para fazer isso, beleza? Seguindo aqui o Rails, as migrations ficam aqui na pasta DB, migrate. E por enquanto, né, a gente só tem uma migration, que foi a que criou a tabela de tarefas pra gente, com as colunas descrição e finalizada. E por que é importante você criar uma migration para alterar a estrutura de um banco de dados, ao invés de mexer direto lá no banco? Porque assim você vai documentar essa alteração e aí qualquer pessoa que estiver trabalhando no projeto vai ter a chance de atualizar a sua estrutura do seu banco, beleza? Então por isso que a gente usa as migrations para facilitar o processo de desenvolvimento em equipe. Esse conjunto de migrations do projeto poderia ser visto como o modelo físico, beleza? A gente pega o modelo lógico que tem todas as tabelas, né, colunas, tudo mais, e a gente cria migrations que vai criar essa estrutura para a gente de fato no nosso banco de dados. Com as migrations, a gente acaba não escrevendo um SQL puro, beleza? A gente utiliza a sintaxe da linguagem, no caso aqui do Ruby, com alguns recursos que o Rails oferece pra gente, para escrever um código mais simples que o SQL, beleza? E que pode ser traduzido para diferentes versões de SQL, para cada banco de dados, por exemplo. Então essa é outra vantagem das migrations. Mas, vamos lá, o que a gente quer é criar a nossa tabela de lista, né, que é uma tabela nova que não existe no nosso projeto, no nosso banco ainda, e adicionar uma coluna nova na tabela de tarefas. Como a gente vai fazer duas alterações no nosso banco de dados, eu vou criar duas migrations diferentes. A primeira vai ser para criar essa tabela de lista, porque até a gente precisa dela, né, para poder fazer essa chave estrangeira aqui, e depois eu crio a que vai criar essa nova coluna. Então, vamos lá. Para criar uma tabela, para criar uma nova migration no projeto, você pode criar um arquivo aqui na mão, seguindo esse padrão, ó, você vai dar um nome aqui, que vai descrever o que essa migration está fazendo, e vai herdar dessa classe. Só que o Rails, né, para ele saber a ordem das migrations, ele gera esse timestamp, ó, que é só uma data mesmo. Aqui, ó, se você ver, é 2020, 04, 12, que é a data, e depois aqui é um timestamp aqui de hora. Para você não ter que ficar criando esses números aí na mão, é mais fácil você rodar o comando do Rails. Então você abre o terminal aqui na pasta do back-end, beleza? No projeto do back-end, e aí você roda aqui, ó, o comando railsg migration, e aqui você vai dar um nome da sua migration, que é a alteração que você está fazendo. No nosso caso, a gente está criando uma nova tabela. Então aqui eu vou colocar create listas, beleza? Create underline o nome da tabela. E aí você vai passar aqui em seguida os atributos que essa tabela precisa ter. O ID, o Rails já coloca por padrão, então a gente não precisa passar o ID aqui, ele já vai colocar pra gente. A gente só precisa colocar essa coluna aqui, ó, título, beleza? Então vou colocar aqui, ó, título, e a gente precisa passar também qual é o tipo de dado que vai ser usado para representar esse título. Como eu falei, para os bancos de dados, né, criarem essa coluna, ele precisa do tipo de dado que vai ser usado, para ele reservar esse espaço lá dentro. Então aqui, no nosso caso, o título vai ser uma string. Então é só rodar esse comando desse jeito aqui, e o Rails vai criar a migration pra gente, ó. Ele criou, tá aqui já no nosso projeto, ó, create listas, e se você olhar, ele já criou o código que vai criar essa tabela pra gente. Esse é outro comportamento legal do Rails, né, que ele é orientado a convenções. Então só com base nesse nome aqui, ó, que a gente passou da migration, e com os atributos, né, que a gente pediu para ele colocar nessa tabela, ele já cria o código aqui para a gente. Então essa migration aqui já funciona, mas aí você pode incrementar ela para deixar ela mais adequada para o seu projeto. Por exemplo, a gente pode criar uma lista que não tem título? Pode. Então esse atributo aqui, essa coluna, ela pode ser nula, então a gente não precisa fazer nada. Mas se você quiser deixar explícito, você pode colocar aqui, ó, essa opção null true. Se a sua coluna não pudesse aceitar valores nulos, você colocaria aqui, ó, null false. Mas no nosso caso, como é possível, né,
de acordo com o Google Keep, você pode ter tarefas aqui, ó, lista de tarefas que não tem um título. Então, a gente vai deixar isso aqui como true. E outra coisa que eu vou alterar aqui é adicionar, ó, esse t.timestamps. Isso aqui é o que vai criar pra gente aquelas duas colunas adicionais, o created at e o updated at. Só para você ver, vou abrir aqui o nosso banco, do jeito que ele tá por enquanto, esse aqui. Se você olhar aqui, ó, na nossa tabela de tarefas, a gente tem essas duas colunas aqui, ó, adicionais, o created at e o updated at, que serve, né, o Rails atualiza automaticamente essas colunas pra gente. Quando o objeto é criado, ele coloca a data aqui e a última atualização que foi feita nesse registro, ele vai salvar nessa coluna. São dados legais a gente salvar, porque a gente acaba sempre precisando saber quando um registro foi criado. Então, eu vou colocar isso aqui do mesmo jeito que a gente colocou aqui na tabela de tarefas, beleza? Então, eu vou salvar aqui. E essa daqui é a nossa migration, para criar a tabela de listas. Agora a gente vai criar uma nova migration que vai adicionar uma coluna, né? Que é essa coluna aqui, ó, lista ID na nossa tarefa, na nossa tabela de tarefa. Então, essa segunda migration, vou limpar aqui, vamos lá, Rails G Migration, e aqui a gente vai colocar add de adicionar. Então aqui a gente vai colocar o nome da coluna, lista, add reference, eu não sei, tem um jeito aqui que ele já cria o código automaticamente pra gente, mas eu não lembro. Mas não tem problema não, vou colocar assim, ó, add list ID to tarefas. E aí a gente vai colocar aqui, ó, uma propriedade que vai ser lista, e aqui a gente vai utilizar uma funcionalidade legal do Rails. Quando a gente coloca esse tipo aqui como references, ele vai assumir que essa coluna que a gente quer criar, ela é uma chave estrangeira, beleza? Que é uma coluna que vai apontar para a chave primária de uma outra tabela. Então, com esse references aqui, ele já vai criar do jeito que a gente precisa, eu acho. Vamos testar. Coloquei aqui, ele já criou aqui ó, a migration, e ele já criou add reference para a tabela de tarefas, apontando para a tabela de lista, que é justamente o que a gente quer. Esse código aqui vai criar, por causa das convenções do Rails, ele vai criar essa coluna com esse nome aqui, ó, lista underline ID. Por que esse nome? Porque lista é o nome da nossa tabela, né, o nome da nossa model, no caso, no singular, e esse ID é só um sufixo que o Rails usa como padrão para identificar que essa coluna aqui está apontando para um ID de outra tabela, ou seja, é uma chave estrangeira. Então, esse código aqui já vai criar para a gente. Se você olhar aqui, ó, tem até essa propriedade, ó, foreign key true, que significa, foreign key, traduzindo, significa chave estrangeira, beleza? Então é isso aqui, é o que a gente precisa. Agora a gente já escreveu o código necessário para criar essas alterações, para aplicar isso aí no banco de dados, beleza? Criar é uma coisa, aplicar no banco é outra. Para aplicar, a gente vai rodar o comando railsdb migrate, beleza? Ele vai ler todas as migrations que ainda não foram executadas no banco, no caso são essas duas novas que a gente acabou de criar, e aí ele vai executar, aplicar essas alterações no banco. Então eu vou rodar aqui e ele deu um erro. E o erro que ele deu aqui, ó, ele está dizendo que ele não pode adicionar uma coluna not null, que não aceita valores nulos, se não tiver com um valor default null. Basicamente o que está acontecendo é o seguinte, a gente já tinha a tabela de tarefas e a gente já tinha tarefas cadastradas lá dentro. E o que a gente está querendo fazer com essa última migration que a gente escreveu aqui é adicionar uma nova coluna nessa tabela, que não aceita valores nulos. Só que como já tem dado dentro dessa tabela, ó, se você olhar aqui no nosso banco de dados, ó, na tabela de tarefas, a gente já tem aqui, ó, 7 tarefas cadastradas. Qual o valor que ele vai aplicar nessa coluna? Ele não sabe, então por isso que ele dá esse erro. Por isso que não dá para criar uma nova coluna que não aceita valores nulos em uma tabela que já tem dados cadastrados lá dentro. E isso aqui só aconteceu porque eu resolvi, né, fazer esse processo de criar esse app aqui incrementalmente. Teoricamente a gente pegaria, já teria feito esse modelo do jeito que ele tinha que ser e a gente não passaria por esse problema. Mas para resolver isso aqui, eu vou simplesmente apagar essas tarefas que a gente tem aqui, beleza? Eu vou apagar todo mundo. E aí, beleza? Eu salvei aqui as mudanças. Aí agora eu acho que ele não vai reclamar porque não tem nenhum dado. Então eu vou rodar de novo. Meu Deus, ainda deu. E deu o mesmo erro aqui, ó. Que não pode adicionar uma coluna que não aceita valores nulos sem um valor default para ela, né? Eu achei que iria funcionar só apagando os dados da tabela, mas aparentemente o SQLite não permite mesmo, com a tabela vazia, a gente criar uma coluna not null sem definir um valor default para essa coluna. Então vamos fazer aqui um workaround, a nossa famosa gambiarra. O que eu vou fazer aqui é mudar aqui, ó, essa restrição de null false
para null true, ou seja, a gente está querendo criar uma coluna nessa tabela que vai aceitar valores nulos. E aí, logo em seguida aqui, a gente vai trocar essa coluna para não aceitar valores nulos, beleza? Então a gente cria ela aceitando valores nulos e logo em seguida a gente muda ela para não aceitar, beleza? É só um workaround aqui para funcionar com a SQLite. Para alterar as configurações de uma coluna, de uma tabela, eu acho que o método aqui das migrations é o change column. Vamos ver aqui, ó, change column Rails migrations. Meu Deus, escrevi tudo errado. Vem aqui, ó, acho que tem um link aqui. Beleza, ó, o método é esse mesmo. Change column, você vai passar o nome da tabela, o nome da coluna que você quer alterar, qual o tipo de dado dessa coluna, e eu acho que ele vai aceitar aqui, ó, outras propriedades. Não, aqui ó, tem um método específico só para você mudar a propriedade null, né, de uma coluna, para dizer se ela vai aceitar valores nulos ou não. Que é com esse método aqui, então é exatamente isso aqui que a gente vai precisar. Vou copiar esse exemplo aqui e vou colar aqui e vou só adaptar para o nosso contexto. O nome da nossa tabela é tarefas, o nome da coluna que a gente quer atualizar é lista ID, beleza? Porque o Rails vai criar essa coluna seguindo o padrão dele, que é pegar o nome da model e colocar esse sufixo underline ID. E aqui a gente vai trocar para false, beleza? A gente cria ela como true e aí depois troca para false. Beleza? Salvei aqui. Vamos rodar isso daí e vamos ver se agora vai. E deu um outro erro aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Vou subir aqui. Aqui, ó. O erro foi: não existe essa tabela lista. Só que não era para ele estar procurando por essa tabela chamada lista, era para ele estar procurando uma tabela chamada listas, né? Essa foi a tabela que a gente criou. Se você olhar aqui, ó, na Migration Create Listas, o nome da nossa tabela é no plural, porque esse é o padrão que o Rails segue. Então, será que a gente usou esse método errado? Vamos olhar aqui na documentação. Add Reference Rails. Vamos abrir aqui a documentação desse método. Aqui, esse aqui é melhor. Vou achar ele aqui, ó, Add Reference. Beleza, vamos olhar aqui os exemplos, ó. Ele passa o nome da tabela no plural e passa o nome da segunda tabela no singular, então tá certo, a gente usou certo. Isso daqui era para ele criar uma coluna chamada User ID. Pegando o nosso exemplo, era para ele criar uma coluna chamada List ID. Mas ele está dizendo que não achou essa tabela chamada lista. O nome da nossa tabela é listas, tá bem aqui, ó, no plural. Beleza? A gente já criou essa primeira migration, deu certo. Então provavelmente tem alguma coisa acontecendo aqui, deixa eu ver. 2 horas depois. Eu fiz alguns testes aqui e eu descobri por que esse método aqui não funcionou com esse nome aqui no singular. E acontece que o Rails, né, pelas convenções dele, ele vai pegar esse nome que a gente passa aqui como segundo argumento desse método addReference e vai tentar pluralizar essa palavra aqui, né, para pegar a tabela no plural, porque esse é o padrão dele. Só que essa palavra específica, lista, desse jeito aqui, usando o método que o Rails utiliza para fazer essa pluralização, ela não dá certo. Ó, vou até mostrar para você aqui, ó. Vou abrir um console do Rails, utilizando aqui o Rails C. E aqui, ó, eu vou escrever lista, entre aspas, ou seja, isso aqui é um string. E aqui eu vou chamar o método pluralize, beleza? Esse aqui é um método do Rails que ele usa para pegar uma string no singular, transformar no plural, para ele fazer essas inferências. E se você ver aqui, ó, lista no singular, ponto pluralize não pluralizou. Aqui, ó, tá no singular ainda. E isso deve acontecer por causa de alguma regra gramatical da língua inglesa, né? Que esse formato de palavra específico não ganha um S no final, ou é algum bug do Rails, não sei. Mas é porque ele foi feito, né, para palavras em inglês. Então, geralmente, palavras em outras línguas não vão funcionar muito bem. Só para você ver, ó, deixa eu pegar uma outra palavra aqui, ó, se fosse só list, ele iria colocar o S aqui no final e aí ia dar certo, beleza? Então esse aqui é o motivo porque esse comando aqui não funcionou. Então, nesses casos onde a convenção do Rails falha, né, onde ela não consegue ser aplicada de forma certa, a gente tem que ser mais específico. Então aqui a gente vai ter que falar para qual tabela, né, a gente está querendo apontar, porque a gente está querendo criar uma chave estrangeira nessa tabela aqui, no primeiro argumento, tabela tarefas, que vai apontar para a tabela de listas. E o nome da coluna que ele vai criar vai ser esse nome aqui, adicionado de um ID. Beleza? Então aqui, vamos olhar aqui na documentação para ver do método addReference, para a gente ver como que a gente consegue passar a tabela. E se você olhar aqui, ó, o último exemplo aqui, ele fala, ó, que é só você passar aqui, ó, para a chave foreign key, você vai passar uma hash
e vai passar essa opção, ó, to table, beleza? Então é isso aqui que eu vou fazer. Ao invés de ser true aqui, eu vou passar uma hash e aqui eu vou passar o parâmetro to table e aqui eu vou passar o nome da nossa tabela no plural, listas, beleza? Assim eu acho que agora vai funcionar. Vamos tentar aqui, deixa eu rodar o DB Migrate. E agora sim, ó, não deu nenhum erro, ele aplicou a primeira, não, só ficou faltando uma, né? Então ele só aplicou a última migration aqui e deu tudo certo. Só pra gente conferir, vou dar um F5 aqui no nosso banco. Você vai ver aqui, ó, que a nossa tabela de lista tá aqui, com o ID, título, created at e updated at. E aqui tá a nossa tabela de tarefas com a nova coluna aqui que a gente criou, o lista underline ID, que é um inteiro, beleza? Ela é um inteiro porque ela é uma chave primária, né? É uma chave estrangeira, né, que aponta para uma chave primária de outra tabela. Beleza? Então, com essas duas migrations aqui que a gente criou, a gente tá implementando, né, esse modelo que a gente tinha feito. A gente criou uma migration para criar essa nova tabela de listas, beleza? Que é essa daqui, cria essa tabela de listas. E criamos uma migration para adicionar essa nova coluna aqui, ó, lista ID, que é uma chave estrangeira, na tabela de tarefas que aponta para a tabela de lista, que no caso é essa segunda migration aqui. E agora que o nosso banco de dados já está pronto para aceitar várias listas de tarefas, a gente só tem que refatorar o nosso código para poder lidar com várias listas. A gente vai ter que mexer tanto no back-end quanto no front-end, e é justamente isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Beleza? Espero lá no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!